uma matéria com o deputado Gustavo Vitorino. Ela foi gravada porque o Gustavo Vitorino ele está ainda na condição de comunicador. E nesse horário, ele atua no Grupo Pampa de Comunicação, ele atua nas rádios e na televisão, especialmente na televisão, na TV Pampa, né? E não havia possibilidade de participar ao vivo aqui no Variedades. E a gente gravou uma matéria com ele com relação ao processo eleitoral e o resultado dele. Bem, nós estamos com o programa Variedades nesta manhã de sexta-feira e retornando a ter um contato com um convidado na manhã de hoje que já participou conosco no ano passado, né? Naquela oportunidade, na condição de um homem comunicador, conhecido no estado como um todo, uma pessoa com bastante posição e que estava na condição de se colocar à disposição para participar do processo eleitoral que nós vivenciamos em 2022. Participou, esteve lá presente. Foi vitorioso não só como eleito, mas o deputado mais votado no Rio Grande do Sul, né, com mais de 100 mil votos lá que ele recebeu. Depois a gente vai detalhar essas questões aí. É um comunicador, é um homem que está acostumado a falar no microfone, na televisão, no vídeo, né? Tem essa facilidade, tem essa habilidade de expor as suas argumentações com muita lucidez. E claro que isso também facilitou as pessoas entenderem a sua proposta, que foi, ao meu ver, muito bem recebida pelo eleitoral gaúcho. Né, eu estou falando com agora deputado eleito e que naquela oportunidade estava na condição de candidato, o Gustavo Vitorino, que está em conexão conosco e pode nos trazer um pouco mais de informações nesta manhã. Em primeiro lugar, Vitorino, obrigado pela sua gentileza de atender ao nosso convite, a falar com a audiência da Tupã. E eu sei que o seu dia é corrido. Ontem a gente conversava até para agendar a entrevista e o Vitorino dizia: vamos fazer às 10 da noite, vamos fazer às 6 da manhã. Eu digo, calma, mais um pouco de calma, por favor. Então imagina como é que é a agitação do seu dia por aí. Mas satisfação de tê-lo novamente aqui na Tupã, Vitorino. Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, amigos da Tupã FM. Que alegria estar conversando com vocês. Obrigado pela oportunidade novamente. Você sabe que você pode contar com esse amigo sempre. Eu fico feliz, né? A gente tive a oportunidade de conversar com você ainda durante a campanha e conversar com você agora já como eleito dá uma sensação de dever cumprido e ao mesmo tempo um aumento de responsabilidade bem significativo. Então, vamos conversar, a gente tem bastante assunto para abordar e certamente alguns desses assuntos serão de interesse da nossa região do Tupã-Seretã e que certamente vai repercutir, porque olha, muita coisa precisa ser feita, não apenas Brasil afora, mas o nosso estado, viu, Miguel? Sem dúvida. Mais de 112 mil votos. Você é um homem que acompanha a política do Rio Grande do Sul há muito tempo, até como comentarista. E é evidente que você, ao lançar o seu nome e colocar-se à disposição, estava aguardando ser eleito. E esperava tamanho, volume de eleição, ser o mais votado no Rio Grande do Sul, Vitorino? Não, Miguel, vou ser honesto para você. Entrei para participar e conhecer o outro lado do balcão. Quer dizer, quando alguém aos 66 anos, com a vida já estabilizada, a vida financeira estabilizada, decide abrir um horizonte como esse, para mim era um aprendizado. Imaginei que, né, vamos ver, aprender como é que funciona, enfim. Bem, nos últimos 10 dias eu passei até a esperança de ser eleito. Eu tinha convicção de que, olha, a receptividade está surpreendente. Pessoas de todo o estado mandando mensagens e regiões que a TV Pampa não entrava, a Rádio Pampa não entrava. Então, o efeito internet, enfim, tudo isso me ajudou e eu estava com esperança de chegar a alguma coisa entre 25 a 30 mil votos e ser eleito pela votação do partido. Mas ser o mais votado do Rio Grande do Sul, com 112.920 votos, foi um susto. Confesso que foi um susto. Eu não esperava, um pensamento mais otimista não me passaria pela cabeça esse número, mas estou imensamente feliz e, ao mesmo tempo, com uma responsabilidade gigantesca. Então, tenho essa dívida com 112.920 gaúchos, mas agora eu sou deputado do Estado do Rio Grande do Sul e acho que a todo o povo gaúcho eu devo agora o meu trabalho e a minha coerência na hora de votar e apresentar projetos. Nós conversamos com você lá em junho do ano passado, você fez a candidatura, se elegeu, como você colocou, 112.920 votos.
Eu imagino que isso esteja mais concentrado na região metropolitana, onde você tem um contato mais íntimo com a população. Aqui em Tupã você recebeu 35 votos, em Júlio Cacilhos 33, em Cruz Alta 95, em Jari 2, Itaara 22, Santa Maria 1715. Onde é que está a maior parte dos seus eleitores, Vitorino? É evidente que foi Porto Alegre, né? Mas eu esperava que a participação em Porto Alegre fosse ainda maior. Eu tive alguma coisa em torno de 38 mil votos, um terço dos meus votos foi em Porto Alegre. A região metropolitana, ela concentrou menos da metade dos meus votos. Somando as cidades que eu tive maior votação, como Canoas foi a segunda cidade onde eu tive maior votação, tive Gravataí, enfim, região metropolitana. Mas o que me chamou a atenção foi o modo orgânico da minha votação. Tanto que na apuração eu tomei um susto, porque eu fui ultrapassando candidatos e alguns candidatos regionais que, à medida que iam terminando as urnas, ficavam pelo caminho. E o meu crescimento era constante, o que era uma indicação do voto orgânico. Eu não tenho vergonha de admitir, eu tive voto em cidades que eu não sei onde fica. Eu nunca fui. Então, assim, essa votação orgânica, e repito, não ficou só vinculada à TV Pampa, não. A TV Pampa, em algumas cidades, como essas, distantes, não entra. E aí você vai ver, eu tive 18 votos, 16 votos, 7 votos. Eu tive 14 votos em Arvorezinha, pequeno município que eu não tenho o privilégio de conhecer, mas agora tenho a obrigação de conhecer. E agradecer a 14 pessoas e de resto me colocar à disposição de toda a população. Então eu acho isso muito importante, Miguel, né, a gente ter consciência de que tem uma responsabilidade linear com todo o estado do Rio Grande do Sul. Muitos votos em Porto Alegre, região metropolitana, mas o mais importante, entender que o Rio Grande do Sul inteiro votou em mim, e isso fez com que eu tivesse, ou que eu tenha, uma responsabilidade ainda maior agora com o meu mandato. Você coloca muito bem essa condição de ser o representante agora no parlamento dos gaúchos. Mas quem é o eleitor típico do Vitorino? É o conservador de direita, né, Miguel? Eu sou conservador de direita, não omito isso, tenho posições bem claras, e talvez esse tenha sido um grande combustível para a minha votação, para ser o mais votado do Estado. É a transparência. As pessoas cada vez mais querem sinceridade, querem honestidade. As pessoas cansaram da política da dissimulação. Pois é, quem sabe tem que ver, pois então vamos avaliar. Não, as pessoas não querem mais isso. As pessoas querem que você se posicione. Olha, sou a favor disso, sou contra aquilo. Eu sou um conservador de direita, e, portanto, os meus votos certamente foram votos conservadores de direita. Eu tive uma agência que acompanhou, a título de curiosidade, a minha participação na eleição, e eles fizeram um mapeamento e me passaram uma informação curiosa. Eles disseram: olha, Vitorino, o seu voto é um voto acima de 50 anos, prioritariamente um voto feminino e um voto conservador. Então, assim, à medida que a faixa etária ia diminuindo, eu ia tendo um número menor de votos. Ou seja, o meu voto não foi um voto jovem. Eu tive votos, muitos votos, milhares de votos de jovens. Mas o meu voto não foi um voto jovem, foi de pessoas maduras, acima de 50 anos, e 2/3 de mulheres. Fiquei feliz com esse perfil, Miguel, porque esse tipo de pessoa é uma pessoa experiente, esclarecida. E eu noto que hoje nós temos os jovens saindo muito despreparados das escolas e das universidades. Eles vêm com uma carga de militância pesada em cima, principalmente as universidades, os cursos de ciências humanas, que fazem com que a gente hoje esteja formando muito mais militantes do que empreendedores e profissionais. Então, se isso me preocupa de certa forma, o perfil do meu voto acabou me tranquilizando e me deixando bem feliz, porque eu tive voto, certamente, de pessoas conscientes.
Bem, nós tivemos um processo eleitoral muito intenso no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Tupã também, né? Na questão da presidência da República. Você colocou que é um candidato liberal de direita, com certeza estava apoiando o candidato Bolsonaro nesse processo eleitoral. O país ficou dividido pelo resultado das urnas, pelo que demonstra ali, e a sensação que a gente tem é que efetivamente isso. E especialmente estamos tendo bastante atrito, uma coisa bastante atritosa nessa convivência. Não está se convivendo como seria uma democracia, eu imagino, mais normal. Mas eu gostaria de ouvir de você a avaliação do resultado para o executivo do governo do estado do Rio Grande do Sul, que tivemos o Eduardo Leite pela primeira vez, uma reeleição do governador no Rio Grande do Sul, e o resultado nacional com a eleição do candidato Lula. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, resta evidente que o Eduardo Leite foi eleito pela esquerda, né? O PT e os partidos de esquerda elegeram o Eduardo Leite. Ele foi eleito também por uma massa muito significativa do funcionalismo público, que é um partido forte. O funcionalismo, a máquina, o sindicalismo da máquina pública é muito forte. E o Eduardo Leite teve um apoio maciço dessas instituições. E foi o candidato escolhido pelo PT, PDT, PSOL, PCdoB, no segundo turno. Então ele foi eleito pela esquerda, porque o voto mesmo do Eduardo Leite é um voto que mal chegou a 1/4 dos gaúchos. Então isso certamente deixa um cenário bastante preocupante para a gestão do governo do estado a partir desse ano, porque ao contrário do que aconteceu anteriormente, agora o apoio que ele tem é muito menor e ele vai precisar ter propostas bem consistentes, arcando com as consequências do seu primeiro governo, que na minha opinião foram muito problemáticos e em algumas áreas absolutamente desastrosos. Já na esfera federal, a polêmica situou porque a diferença foi muito pequena, mas talvez não tenha nem sido a diferença que tenha gerado atenção, mas sim a conduta durante a campanha eleitoral, principalmente dos órgãos que conduziram a eleição. Ela foi bastante polêmica, a gente viu decisões polêmicas, posturas polêmicas, a gente viu a falta de isenção da imprensa do centro do país, o tal consórcio do jornalismo brasileiro, esse, passou longe de isenção, a gente viu realmente uma carga muito forte. Isso tornou a eleição absolutamente polêmica. Aí surgiram discussões envolvendo inserções de rádio, surgiram discussões de código-fonte, surgiram discussões envolvendo segurança de urnas, e essa segurança toda, agora sim aliada à pequena diferença, gerou essa tensão que o país vive até hoje. Bom, a ideia era pacificar depois da eleição. Só que quem tem a caneta na mão não quis pacificar e não quer pacificar. A ideia é destruir a outra metade do Brasil. Prender, patrocinar a quebra de sigilo bancário, bloqueio de contas bancárias, processar. E o que a gente está vendo é que não houve um processo de conciliação. Olha, a eleição passou, é hora de conciliar o país. Não. Tem uma perseguição com um processo de destruição acentuado que literalmente jogou a democracia do Brasil no lixo. Eu não aceito que alguém me diga, nós vivemos num país democrático. Não, não vivemos num país democrático. Centenas de outros conservadores vivem com a faca no peito, com a preocupação de que a qualquer momento seremos retirados do ar, seremos presos, teremos nossas contas bloqueadas. O Brasil hoje tem presos políticos, tem preso que não sabe por que está preso, que os seus advogados não conseguem acessar o processo. O Brasil tem refugiados políticos. O Brasil hoje ganhou um campo de concentração lá em Brasília, porque ninguém sabe como e por que fizeram aquilo, mas prenderam indiscriminadamente a tudo e a todos, 1.500 pessoas, quando na verdade deveriam ser presos os vândalos que fizeram aquela barbaridade no domingo. Um crime, sim, um crime, vandalismo, destruição, que tem que ser punido, as pessoas têm que ser identificadas e têm que ser punidas, mas, notadamente, houve um aproveitamento político para o recrudescimento ainda maior da ditadura que já se consolida no Brasil. Então, prenderam velhinhas, crianças, agora estão investigando empresas, donos de ônibus, querem prender todo mundo, a ponto de um absurdo de se ter a decisão do ministro com base
num card publicado na internet, ele simplesmente determinar a proibição de manifestações no país. Ou seja, se rasga a Constituição por causa de um card publicado na internet e apresentado pela Advocacia Geral da União, assim como também a Procuradoria-Geral da República. Dois órgãos que se tornaram verdadeiros perseguidores hoje de conservadores. Então o momento que nós vivemos é muito triste, é um momento tenso, é um momento de degeneração absoluta da nossa democracia, e claro, quem está tirando proveito disso está comemorando, tem argumentos fúteis, argumentos vazios, mas o grande problema, Miguel, é que essas mesmas pessoas que estão comemorando hoje uma pseudo-vitória, na verdade, não se deram conta que estão acelerando contra o muro. Porque quando uma democracia se vai, todos perdem, não importa de que lado você está. Estamos reproduzindo para você com Gustavo Vitorino, o deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul, e que, como eu comentei, né, gravamos com ele, uma vez que nesse horário agora do Variedades, ele está ao vivo no Grupo Pampa de Comunicação, ele é comunicador das rádios e das TVs, principalmente das TVs, e por isso a gente fez essa gravação. A gente vai em um intervalo comercial, nós prosseguimos a conversa com ele para debater ainda outras questões, especialmente falar aí com relação ao que ele vai se propor a atuar na condição agora de deputado eleito e que vai ter a responsabilidade de atuar no Parlamento Gaúcho. Fizemos a primeira parte, agora vamos com uma segunda parte de uma entrevista que gravamos com o deputado mais votado no Rio Grande do Sul, Gustavo Vitorino, e que, como eu falei, foi gravado, uma vez que nesse horário ele está atuando nos veículos do Grupo Pampa de Comunicação, né? Não tinha como nós fazermos ao vivo, e aí a gente gravou na tarde de ontem essa matéria e vamos com a segunda parte. Candidato Lula, e no entrevistá-los e ouvir o que eles estavam comentando sobre lá, eu questionei se a posição que o presidente adotou, o discurso que ele fez quando decretou a intervenção na segurança pública no Distrito Federal, não havia sido um discurso de agressão, um discurso que não pregava a paz e sim agredindo o adversário perdedor. É nesse sentido que eu coloquei a questão para as pessoas que lá participaram. E reforçando o que você colocou, nós estamos tendo uma certa dificuldade de ouvirmos as pessoas apoiadoras de Bolsonaro ou contrárias ao resultado das eleições, que não estão discordando do processo eleitoral e querem mais informações. Esse receio que você colocou parece-me bem nítido assim. Como isso pode ser minimizado? Você já deu uma colocada, que seria o executivo, para quem está com a caneta, agir de forma mais intensa nesse sentido. É somente isso ou há alguma outra forma que você entende que possa também minimizar esse clima de atrito que está no Brasil hoje? Eu sou contra a violência de qualquer espécie. Eu acho que a pacificação do país vai passar e precisa passar pelas mãos e pela intenção de quem está com a caneta na mão. Só que quem está com a caneta na mão, toda vez que vai para frente do microfone, faz ameaças. Quem está com a caneta na mão assina diariamente ordens de prisão, ordens de bloqueio, ordens disso, ordens daquilo. Ou seja, é o recrudescimento de uma ditadura dia após dia. Não existe nenhum processo de conciliação no país. O objetivo é bem claro. Não é conciliar o país, é destruir metade do país. É destruir uma ideologia que nasceu pelas mãos do senhor Jair Bolsonaro, que tirou de conservadores e direitistas o medo de se dizer: olha, eu sou conservador de direita. Eu defendo a família, defendo a religião, defendo o direito do cidadão ter arma para defender a si, o seu patrimônio, os seus familiares. Eu defendo lisura, defendo um Estado pequeno, com pouca despesa, pouco imposto. Eu defendo essas posições. E as pessoas perderam o medo de dizer que também querem isso. Então o que aconteceu? Eles estão focando no senhor Jair Bolsonaro, achando que destruindo Jair Bolsonaro vão destruir os conservadores e a direita. Não, não vão. Não vão. Querem prender o Bolsonaro. Nem acusação tem, mas já tem dizendo que anistia não. Quer dizer, a esculhambação que está, não duvido que não prenda uma pessoa sem processo, sem denúncia, sem nada. Simplesmente porque alguém acordou de mau humor e decidiu prender A, B ou C. Porque hoje está assim. Né? Hoje está assim. Lembra as ditaduras mais totalitárias e sanguinárias que nós tivemos.
Então, se a gente não se rebelar contra isso e não criar uma oposição forte, coesa, nós não vamos recrudescer esse tipo de coisa. Porque não se iludam. Pessoas que hoje pensam estar sendo beneficiadas pelo sistema, logo terão problemas. Porque a gente sabe o que acontece com uma economia de um país totalitário. Ela se destrói. O governo, a primeira coisa que fez foi criar um rombo no orçamento. E agora usa esse rombo no orçamento que ele criou para justificar aumento de impostos, aumento de tributos. Não aprenderam uma lição de Paulo Guedes, que disse: quanto mais eu reduzo o imposto, mais eu arrecado, porque o dinheiro fica na mão do cidadão e ele vai gastar, e faz a roda da economia girar. Não. O que nós temos hoje é aprendizes de economia, analfabetos econômicos, que estão dando pitaco sobre um gigante como o Brasil e que, notadamente, está no caminho certo, estava no caminho certo, com superávit primário, com superávit comercial, com as contas em dia, e que agora, numa canetada, em apenas uma semana, foram completamente destruídas. E usam a destruição que eles mesmos patrocinaram para aumentar imposto e massacrar ainda mais a população. Então eu estou dizendo, viu, Miguel, para as pessoas, aqueles que se dizem arrependidos, eu estou respondendo de forma irônica. Faz o Lzinho, quem sabe resolve. Nessa condição que estamos tendo na política agora, tanto estadualmente quanto nacional, claro que você vai ter uma atuação mais intensa no parlamento por ser deputado estadual e vai estar mais atento à política estadual. Evidente que a nacional reflete também. Mas o deputado Vitorino, quando começar efetivamente, não sei se você já esteve no gabinete, não, essas coisas assim, como é que vai funcionar o gabinete do deputado Vitorino e quais seus objetivos? O que você pretende para 2023 na condição de parlamentar, de deputado? Olha, eu vou assumir oficialmente no dia 31 de janeiro e vou entrar no meu gabinete pela primeira vez no dia 1º de fevereiro. E o que vai acontecer nesse dia? Eu vou receber as pessoas que eu selecionei para o meu gabinete. É duro o que eu vou dizer, mas é verdadeiro. Meu gabinete vai ser estritamente técnico. Eu não tenho amigos. Eu não arrumei acomodação para amigo. Disse não para muita gente. Muita gente ficou brava comigo. Muita gente abriu mão da amizade. Ah, votei em você. Não, eu não quero que ninguém vote em mim por causa de um emprego. Eu queria que as pessoas votassem em mim, quero que as pessoas votem em mim, se vierem a fazer isso no futuro, pelas minhas propostas, pelo aquilo que eu quero apresentar, não por emprego. Então, meu gabinete é um gabinete estritamente técnico, tem pessoas do meu conhecimento, mas são técnicos. Eu tenho um economista, uma economista, eu tenho uma advogada, eu tenho uma auditora fiscal, eu tenho, na parte de segurança, eu tenho um oficial do Exército, enfim, eu tenho profissionais no meu gabinete, porque eu quero ser um parlamentar proativo. Então. Eu não quero ir para a Assembleia e ficar só batendo boca e discutindo ideologia. Tem parlamentar que faz isso e se reelege há muito tempo. Eu não quero fazer isso. Tem gente que fica lá dentro 10, 12, 16 anos, não aprova um projeto. Mas eu não, eu não quero isso. Eu acho que a ideologia vai só até a página 2. Daí em diante vem o interesse do cidadão aqui do Rio Grande do Sul, vem o interesse do cidadão gaúcho. Nosso Estado perdeu o protagonismo, nossa economia tem seríssimas dificuldades. O orçamento que foi aprovado prevê um déficit de quase 4 bilhões de reais. A gente não tem de onde tirar isso. O governador Eduardo Leite, a gente sabe, ele adora um imposto, que é PSDB, o PSDB adora imposto. É um partido de esquerda, e um partido de esquerda que adora imposto. E certamente, eu não tenho informação privilegiada, mas certamente vem proposta aí de aumento de arrecadação, e a gente sabe, quando fala em aumento de arrecadação, quem é que paga a conta. E certamente eu vou me colocar a conta. A minha posição é bem clara. Eu sou proativo, eu quero um Estado pequeno, eu quero projetos que criem empregos, mas quem cria e gera emprego é a microempresa, é a pequena empresa, é o microempreendedor individual, é essa gente que vai atrás e faz a roda da economia girar. O nosso agronegócio, que precisa de recursos, precisa de atenção, principalmente nessa fase triste da estiagem. Então, tem muita coisa para se fazer, muita proposta para apresentar. Eu venho trabalhando já, desde a eleição, eu comemorei a primeira semana e dali em diante passei a trabalhar. Já tenho vários projetos, eu quero olhar o IP. O IP, por exemplo, tem 1 milhão de associados e o IP está agonizando. O IP Saúde, deixar bem claro.
IP Previdência vai bem, obrigado. IP Saúde está agonizando. E você já imaginou 1 milhão de pessoas, 1 milhão de associados serem abandonados de uma hora para outra? Imagina o caos social que nós teremos aqui no Rio Grande do Sul. Então nós temos muita coisa para fazer, muita coisa para consertar. Eu não sou base do governo, não apoio o governo, mas também não sou oposição. Não vou fazer oposição raivosa e muito menos oposição consciente, porque a oposição consciente ela traz um preconceito em ser oposição. Eu já me disse, já me declarei de forma bem clara para o meu partido e para o próprio governador, eu vou ser independente. O projeto dele que for de interesse do Estado, eu estarei ao lado dele. Interesse do cidadão, estarei ao lado dele. O projeto que eu entender que será prejudicial ao cidadão gaúcho, à nossa economia, eu vou me colocar contra. Até já ouvi brincadeiras do tipo, olha, a esquerda vai ser contra. E como é que a esquerda vai ser contra se for a esquerda que elegeu Eduardo Leite? Mas você de repente tem projetos que você vai ter que votar junto com o PT. Não tem problema, eu vou votar com a minha consciência, não com a minha ideologia. Então, me declarei independente, quero avaliar cada proposta do governo, quero avaliar cada proposta de colegas da Assembleia e tentar aprovar os meus projetos, as minhas propostas que vão ser apresentadas a partir do dia 1º de fevereiro. E o profissional de comunicação, Gustavo Vitorino, como é que vai ser? Olha, eu conversei com a direção da Rede Pampa, a direção da Rede Pampa abriu as portas, quer que eu continue, eu quero continuar. Depois de 50 anos, né, Miguel, largar o microfone assim não é fácil, né? Não é fácil. Com 50 anos de comunicação, simplesmente ficar sem um veículo, para mim seria muito complicado. Mas eu preciso conciliar com os horários regimentais da Assembleia. A lei é bem clara, né? Não existe vedação legal para a minha atividade jornalística, mas desde que respeitados os horários regimentais do Poder Legislativo ao qual eu estou vinculado. Então, eu preciso ver agora na Assembleia as comissões que eu vou participar, enfim, os horários dessas comissões, e aí eu vou sentar com a Rede Pampa e negociar com eles a possibilidade de eu continuar. Eu quero continuar, eles querem que eu continue, então tem tudo para a gente ter um acordo favorável das duas partes. Sem dúvida. Tomara, né? O público gaúcho com certeza lhe aguarda com bastante intensidade. Bom, eu quero agradecer ao Gustavo Vitorino pela gentileza de atender o convite. Ele é o deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul, né? Aqui em Tupã-Siretã, a votação dele não foi tão expressiva, foram 35 votos, mas na nossa região, pelo que eu levantei aqui mais, seria Santa Maria, 1.175. E ele gentilmente atendeu um convite de uma pequena emissora do interior do estado que lhe convidou para trazer essas informações e ouvirmos também, como eu comentei com ele antes de entrarmos no ar aqui, alguém de direita, do lado conservador, que nós estamos tendo um pouco de dificuldade de conseguirmos que essas pessoas se expressem, né, por um certo receio que estão tendo e, como você colocou, tem acontecido efetivamente algumas ações aí que têm gerado esse tipo de atitude e que dá um receio para as pessoas, com certeza. Mas quero agradecer, Vitorino, novamente, com a expectativa de que em outras oportunidades possamos lhe ouvir aqui novamente aqui na Tupã e nas plataformas da Tupã. E como é hábito desse programa, eu vou deixar o microfone à sua disposição para as suas conclusões, para algo mais que queira colocar, algum aspecto que queira reforçar, queira salientar, ou queira colocar um tema que nós não tenhamos conversado aqui, ou as suas despedidas, como eu costumo dizer, espero que momentâneas da audiência da Tupã, Vitorino. Obrigado, Miguel. Obrigado a você, obrigado aos seus ouvintes, obrigado à equipe da Tupã FM. Obrigado a todos vocês. Olha, podem contar sempre comigo, porque a minha origem é o rádio. Eu sou viciado em rádio. Há 50 anos atrás, com 17 anos, eu começava na Rádio Cinderela de Campo Bom, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Tenho lembranças maravilhosas daquela emissora e de lá para cá nunca deixei de ser essencialmente um radialista e jornalista, que é o que eu tenho na alma e no meu coração. Depois virei advogado, agora vou ser parlamentar, enfim, mas o meu coração é do rádio e pode ter certeza, eu estarei sempre à sua disposição, Miguel, para a gente conversar aqui na Tupã FM, para trazer notícia, informação, enfim, e opinião sobre temas que certamente vão fazer parte do nosso cotidiano daqui por diante. Muito obrigado a todos, que nós tenhamos aí um dia proveitoso e, acima de tudo, com saúde e paz. Gustavo Vitorino, que conversou com você, audiência na Tupã, nesta manhã de sexta-feira. Às 25, nós vamos a um intervalo comercial, a gente já retorna com a